Se tem uma coisa que você precisa saber, é o que te controla. O que te controla? O que controla todas as suas ações, todos os seus pensamentos, todas as suas atitudes, todas as suas reações? Como é que você decide dentro de você? Porque se você quiser influenciar alguém, você precisa descobrir o que influencia aquela pessoa primeiro. E a primeira pessoa que você precisa saber como influenciar, a agir, a se comportar da maneira que você precisa se comportar, que tem a ver com você, com a sua pessoa e não com o que as pessoas esperam de você, é você mesmo. Então, de onde que vem esse motor? Como que a gente controla isso? Como é que a gente faz para acionar ele de verdade? E como é que você sabe se essas atitudes que você tem é você de verdade? Vamos descobrir isso agora? É o seguinte. O que mais controla as pessoas e o que mais determina como é que a gente vai reagir é você descobrir isso daqui. Qual que é a sua identidade? Porque não importa quem você seja, a maior necessidade da nossa psicologia é com que o nosso comportamento siga a nossa identidade, siga a identidade que você criou para você mesmo. Então aqui vem a pergunta, essa identidade, será que ela vem da sua essência? Ou seja, será que você está se respeitando? Será que ela vem da sua própria natureza, de quem você realmente é? Ou será que essa identidade que você criou, ela teve como fato gerador os seus medos? Você está efetivamente gerenciando dores. Será que vem dessa parte ou vem dessa parte? Qual dos dois você acredita que você teria mais equilíbrio? Ou da onde que realmente deveria haver a nossa identidade? Porque uma vez que você determina a sua identidade, a próxima coisa que você vai definir são as suas prioridades. Ou seja, as coisas que você vai focar na sua vida. Quais são as coisas mais importantes? Será que eu vou focar como que essa pessoa me tratou ou eu vou focar o resultado que eu quero na minha vida? Será que eu vou focar em controlar as coisas ou eu vou focar em ajudar as pessoas, em colaborar com elas? Será que eu vou focar no que aquela pessoa não está me entregando ou eu vou focar efetivamente em dar à pessoa que eu sou para ela, independentemente do que eu tenha em retorno? Será que eu vou ficar comercializando o relacionamento? Ou simplesmente eu sou a pessoa que eu sou? O que você vai focar? O que são as coisas mais importantes? Tudo isso vem dessa decisão que você vai ser. Todo mundo tem uma única essência, né? Todo mundo nasce com uma impressão digital. Todo mundo nasce com algo que conecta a sua personalidade com os seus dons e talentos, com o seu propósito de vida. Agora, o que acontece muitas vezes é que assim que a gente nasce, a gente começa a descobrir que muitas vezes que quem nós somos não é o suficiente para conseguir a atenção, para conseguir o respeito das pessoas, para conseguir o amor das pessoas. A gente começa lentamente a sair um pouco da nossa essência e começar a se transformar, e começar a olhar o seguinte, olha, tem certas coisas que eu apanhei um pouquinho, que tem certas coisas que eu não consigo respeitar das pessoas, tem certas coisas que eu não posso ser fraco assim. Então aqui nessa parte a gente acaba administrando muito das nossas vulnerabilidades e a gente começa a se preocupar muito com ela. Então, agora se você começar a se preocupar com ela, o que vai acontecer? Você começa lentamente a se afastar da pessoa que você é. E a pessoa que você é o único segredo para você ter equilíbrio. É o único segredo para você trabalhar os seus 12 talentos. É o único segredo, e é só aqui, é que você literalmente vai ficar fora da média. Porque se você ficar trabalhando nessa parte, o risco que você corre é de você ficar no meio da multidão. E aí você nunca sabe direito por que muitas vezes você fica escorregando pela vida, a razão pela qual você não consegue as coisas que você gostaria de conseguir, por que as pessoas, por que você tem que criar um personagem todas as vezes, por que você não se respeita todas as vezes, e aí você vai sentir toda aquela tempestade emocional como estresse e pressão. Então se tem alguma coisa que você precisa olhar, é o seguinte, é trazer os seus 12 talentos à tona. Mas olha só que coisa interessante, o que é dom e talento. Raramente, muito raramente, as pessoas descobrem os seus 12 talentos logo de cara, ou muito cedo na vida. O que acontece, para a larga maioria das pessoas, é que elas acabam descobrindo 12 talentos já com uma certa idade. No momento que ela chega e fala o seguinte, eu preciso efetivamente descobrir quais são os meus 12 talentos, ou ela acaba tropeçando com os 12 talentos. Como assim tropeçando? É que o 12 talento, pensa nele como se fosse da seguinte coisa, seguinte jeito, aliás. É como se fosse uma matéria-prima. Você não encontra ele muitas vezes
em cima da rua, você precisa cavocar um pouquinho, e ele precisa de uma certa oportunidade para aparecer. Porque eu te pergunto, como que você descobriria que você seria um grande violinista se você nunca chegou perto de instrumentos de música? Como é que você descobriria que você é um grande navegador se você nunca foi para o mar? Como é que você descobriria que você seria um grande jogador de futebol? Puxa vida, se você nunca foi incentivado a pegar uma bola. Como? Então muitas vezes a gente acaba confundindo dons com talentos. Então, qual é a grande diferença entre dons e talentos? É o seguinte, talento muitas vezes é uma grande habilidade que você desenvolveu. Então o que a gente acaba fazendo, muitas vezes, e veja se você já não cruzou com uma situação como essa, é que a gente começa a fazer alguma coisa, e com o tempo, pelo fato de a gente repetir aquilo lá, trabalhar repetidamente naquilo, a gente começa a ficar bom naquilo. Então, e normalmente tem até uma estatística que diz que depois que você faz alguma coisa por cerca de 5 anos, ou por 10 mil horas, você alcança um tal nível de excelência que poucas pessoas conseguem chegar perto. E aí você fala assim, uau, caramba, eu tenho um grande talento para fazer esse tipo de coisa. Na verdade, você teve uma enorme repetição de fazer aquilo. E o que a maioria das pessoas acabam fazendo quando começa a repetir é ela entrar na zona de conforto. Ela ficar confortável com aquilo, porque aquilo traz uma segurança para ela. Segurança de renda, segurança de hierarquia, segurança de respeito, segurança de controle, né? Segurança sobre o futuro, uma certa previsibilidade do que vai acontecer. Só que esse é o momento de você começar a falar assim, será que isso que eu estou fazendo, eu acabei criando uma enorme habilidade de fazer isso? Ou isso aqui é realmente o que eu gosto de fazer? Porque aquilo que você gosta de fazer, você vai perceber que o tempo some. Aliás, vai uma pergunta, o que é o tempo? Já percebeu que muitas vezes 1 minuto pode levar horas para passar? E às vezes, algumas horas passam como se fosse poucos segundos? Então o que é o tempo? O tempo nada mais é do que uma sensação que a gente tem. É do quanto que a gente curte aquele momento, quanto que a gente está interagindo com aquele momento. Então, essa é a sensação que a gente normalmente tem quando a gente entra no nosso elemento, quando a gente entra no nosso dom, quando a gente trabalha naquilo. A gente simplesmente não sente mais, a gente coloca toda a nossa energia para fora, todo o nosso ser para fora, e a gente não está mais preocupado com medos, com as nossas vulnerabilidades, a gente não está mais preocupado em ser uma pessoa que o pessoal espera que a gente seja. A gente simplesmente é. Simplesmente eu sou esse tipo de pessoa. Ame-me ou me odeie, essa é a pessoa. E você começa a perceber que quando você mergulha nessa sua essência, você esquece de todos os receios que você tem na sua vida e você começa a ter um retorno da vida enorme. Sabe, as pessoas começam a ficar mais próximas de você, porque ele começa a perceber o seguinte, poxa vida, essa é uma pessoa de uma peça só. Aquilo que ela diz é quem ela realmente é. Então, aí você deve estar se perguntando, pô, cara, como é que eu descubro meus dons? Como é que eu descubro meus talentos, se eu nunca tropecei com eles? O que eu sugiro para você é o seguinte, tente conversar com aquelas pessoas que te conheceram quando você era pequeno, quando você tinha 4 anos, 5 anos, 6 anos, quando você era bem pequenininho. E pergunte para elas, às vezes a sua avó, a sua tia, os seus pais, os seus irmãos, irmãs, e pergunte para eles o seguinte, como é que eu era com essa idade? Porque nessa idade, com 4, 5 anos, era uma época que você não tinha medo, que você não tinha receio, que você não tinha... você simplesmente era a sua pessoa. Porque se você olhar uma criança, quando ela tropeça, o que ela faz quando ela tropeça? Ela dá risada. E a gente, o que a gente faz quando a gente tropeça? Já quando a gente tropeça, ela fala assim, pô, espero que ninguém tenha visto isso, não é? Então quando a gente é criança, tudo é emoção, a gente coloca para fora tudo que a gente sente. Então muito provavelmente, quando você tinha essa idade, muito provavelmente você estava dentro do seu elemento, muitas vezes. Então quais eram as coisas que você gostava de fazer? Será que você gostava de descobrir coisas? Será que você gostava de montar coisas? Será que você gostava de ser o herói das pessoas? Será que você gostava de ajudar os outros? Será que você gostava de organização? Qual era? Porque o que você vai começar a descobrir é o seguinte, a ideia é você começar a descobrir determinadas características de quando você era pequeno, que você não percebia, não é? E a ideia é que você comece a juntar esses pontos, até em determinado momento você fala assim, ah, é isso daqui que eu tenho que fazer. Então esse é o caminho para você começar a descobrir os seus dons e talentos. Uma outra coisa que você pode começar a fazer é o seguinte, é parar de ter medo e começar a experimentar várias coisas. Coisas que você nunca imaginou que você poderia experimentar. Então faça esportes radicais, experimente novas oportunidades de trabalho,
sabe? Faça coisas que de repente ali você começa a ficar a curtir e fala assim, caramba, olha só, de repente eu estou gostando disso, de repente eu estou gostando daquilo. Agora, uma coisa super importante, quando a gente está tentando descobrir os nossos dons e talentos, é importante que você perceba o seguinte, você vai encontrar ele logo de cara, ele vai ter um formato um pouco esquisitinho como esse. Né? Então a ideia é que você comece a trabalhar ele até o momento em que, passado algum tempo, ele fique uma coisa mais bonitinha e você clareie ele. Mas como qualquer pedra preciosa, ele precisa ser polido, você precisa arrancar de dentro a pessoa que você realmente é. Uma outra coisa que vale a pena você pensar é o seguinte, por que algumas vezes eu não encontro meu dom e talento? Né? É porque nós temos uma grande necessidade, e essa grande necessidade é de nós garantirmos que nós somos queridos e amados pelas pessoas, que nós somos importantes para elas. Então, nessa busca, muitas vezes acontece que quando nós somos pequenos, quando nós somos jovens, quando a gente às vezes está, sabe, tentando descobrir a nossa identidade, a gente está naquela juventude, né? E o que acontece é que muitas vezes quando a gente está desabrochando nossos talentos, às vezes há pessoas que chegam e percebem que você é bom em alguma coisa e ele fala o seguinte, e começa a criticar, e começa a jogar pedrinha em você. Não é? Por que a pessoa faz isso? Não porque ela não te ama, não porque ela não gosta de você, é porque ela começa a perceber o seguinte, se de repente você crescer, se de repente você começar a se desenvolver, quem que vai ser ela no meio dessa relação? Será que você vai esquecer dela? Será que ela vai deixar de ser importante para você? Ou será que você vai conseguir unir mais amor do que ela? Será que você vai conseguir mais atenção, mais respeito do que ela? Então é muito comum, no início da nossa vida, a gente receber muita pedrada em termos de talentos, em termos de dons. Né? Então, é muito comum também, quando a gente começa a receber essas pedradas, a gente começa a falar assim, puxa vida, quando eu começo a mostrar o meu dom para as pessoas, ou quando eu começo a fazer as coisas que eu realmente amo, eu apanho. Então, faça as coisas que eu amo, eu apanho, faça as coisas que eu amo, eu apanho, tem uma hora que você começa a falar o seguinte, qual dos dois é mais importante? É conseguir o amor das pessoas. Então a gente acaba pegando o nosso dom e a gente aperta ele, e a gente esconde ele. E muita gente coloca embaixo do tapete e a gente nem quer olhar para o nosso dom. Por quê? Porque trabalhar com esse dom significa afastar as pessoas. Então, pense naqueles momentos, muitas vezes, em que você também recebeu pedrada. E que você fez coisas e outras pessoas falam para você, não faça isso. E que você queria às vezes ter uma banda e as pessoas falam, não, pelo amor de Deus, não tem uma banda. Quem que é isso? Ou de repente aquele momento que você começou a ser divertido, começou a brincar com as pessoas, começou a mostrar quem você era e você começou a falar, não, o que é isso? Está louco? Essa coisa que se falava no meio do caminho. Sabe, qualquer crítica como essa também é um ponto que você pode descobrir, para você começar a unir, quais são os seus dons. Isso é uma coisa que raramente as pessoas falam. Veja as críticas também, não só os elogios que você recebeu, mas as críticas que você recebeu por você fazer determinada coisa. E veja a linha que une elas. Um terceiro ponto que você precisa descobrir também, ou seja, não só aquele elogio que você tem, e que você foi elogiado por fazer alguma coisa, ou você foi criticado por fazer aquilo, é o seguinte, às vezes tem um terceiro ponto que é uma linha muito tênue, muito suave, que a gente não presta muita atenção, que é quando às vezes quando a pessoa elogia o que a gente faz, e a gente fala assim, não, isso aqui foi fácil para mim. E a gente, sabe, faz um downgrade, faz um downsizing daquilo, e a gente joga para baixo. Quantas vezes você não fez isso? Quantas vezes as pessoas não te elogiaram, você fala, não, eu acho que não é isso. E você não dá muita atenção para aquele seu dom. Por quê? Porque de repente aquele dom não tem muito a ver com as coisas que você está fazendo? Ou porque você acredita que eu não tenho que aparecer para as pessoas? Às vezes nós temos, sabe, uma regra de vida que a gente diz que a gente não pode ter uma supremacia pelos outros, o que é um grande erro. Por que é um grande erro isso? Porque você primeiro tem que cuidar de você, para depois você cuidar dos outros. E o fato de você ter um dom na sua vida, significa que você tem uma obrigação de trabalhar ele. Porque se você recebeu isso da vida, se você recebeu isso de Deus, você precisa colocar em prática. Você não pode conseguir, como aquela parábola dos talentos, você não pode conseguir um talento na sua vida e esconder ele e não fazer nada com aquilo. Não, você tem que pegar aquele talento e produzir 100 vezes mais com ele. Isso é uma obrigação da sua vida. E sabe que quando você estiver nesse momento, você vai se sentir completamente realizado. Então reveja também um pouco das suas regras, reveja um pouco daqueles seus princípios. E pense no seguinte, eu tenho a obrigação de colocar os meus dons e talentos à disposição das pessoas para ajudar elas. Então, trabalhe essa parte sua, descubra quais são eles. Esses são apenas alguns pontos de como você faz para descobrir os seus dons, mas viva deles, faça
dos seus dons e talentos a sua profissão. Faça seus dons e talentos a sua paixão de vida. Porque aquele dom que você tem foi te dado e ele é mais do que suficiente para você garantir o seu sustento e o sustento da família que você tanto ama. Então mergulhe nele, ainda que muitas vezes a sua família não concorde muito com aquilo. Porque eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Esse trabalho que eu faço, vocês acham que a minha família apoiou? Definitivamente não. As pessoas mais próximas de mim foram as pessoas que disseram para mim, não faça isso, você está maluco, olha quantas pessoas já fazem isso. Meu Deus, volta para trabalhar no banco como você trabalhava, volta a ter aquele cargo de diretoria que você tinha, você vai recomeçar do zero de novo. Pô, você estava no exterior, o que você está fazendo voltando para o Brasil? Essas foram as ajudas que eu tive das pessoas. Mas eu sabia muito bem que naquele momento era isso que eu tinha que fazer. Eu sabia que aquele dom era o que eu tinha que trabalhar. Principalmente porque eu via aquilo por um ângulo sobrenatural, por um ângulo espiritualizado. Algo do tipo, Deus me deu isso e eu preciso entregar isso para as pessoas. Ainda que talvez eu não tenha a renda que seja necessária, ou que eu tinha antes, mas eu vou me sentir realizado. E eu vou cumprir a missão de vida e é isso que eu tenho que fazer. Esse é o meu propósito de vida.